Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Que é o André Fogaça, editor do site, tá testando, fazendo um vídeo comparativo novo hoje entre o Zenfone 5 e o LG G3 Stylos. Ambos são smartphones dual chip de custo médio para baixo, um pouco mais para cima, mas mais para baixo da Asus e da LG. Os aparelhos são muito semelhantes, como você pode ver aqui, eles são basicamente do mesmo tamanho. O Asus ele tem 1 milímetro aqui a mais. E ambos são bastante finos, bastante bonitos de se olhar. Partindo do Asus Zenfone 5, a gente tem aqui 148,2 mm de altura por 72,8 mm de largura e 10,3 mm de espessura. Ele é ligeiramente arredondado, então a Asus gosta de falar que ele tem apenas 5,5 mm de espessura, mas isso é nessa borda, e aqui no meio, onde ele é mais espesso, ele tem 10,3 mm de espessura. A parte da tela, ele tem uma tela de 5 polegadas com resolução de 1280 por 720 pixels, dá mais ou menos 294 pixels por polegada. Tem proteção Corning Gorilla Glass 3 e é multitoque, assim como praticamente qualquer tela de Android. Todas as telas do Android são assim. Pegando aqui o LG G3 Stylos, a gente tem um corpo com 149,3 mm de altura, 75,9 mm de largura e 10,2 mm de espessura. Então ele é mais alto do que o Zenfone, por mais que possa não parecer, ele é um pouquinho mais alto que o Zenfone, praticamente não perceptível, muito mais largo e mais fino. Ele tem 0,1 mm a menos. Praticamente não tem essa diferença visual. Mesmo com um corpo quase igual, a tela é de 5,5 polegadas. Tem meia polegada a mais de tela no LG 3 do que no Zenfone 5. Essa mágica aqui de tela acontece porque as bordas do LG são mais bem aproveitadas do que no Zenfone. Aqui nas laterais, pegando os dois aparelhos, nesse lado aqui você encontra botões de liga e desliga, botões de controle de volume no Zenfone e nada no LG G3. Do outro lado, nada em ambos os aparelhos. Embaixo você tem microfones principais e entrada para micro USB nos dois lados e entrada para fone de ouvido no LG G3. Em cima tem a entrada do fone de ouvido do Zenfone e no LG G3 e nos Zenfones tem microfone secundário para isolamento de ruído, emissor de infravermelho no LG G3, algo que o Zenfone não tem, e um extra aqui que é a canetinha Stylus, que ela fica guardada aqui em cima. É uma canetinha Stylus para telas capacitivas, tradicional, funciona em qualquer smartphone. Na parte traseira a gente tem aqui os botões do LG, do G3 Stylos ficam na parte traseira. Você encontra os botões de liga e desliga, botão de controle de volume e também a câmera de 13 megapixels na LG, no G3 Stylos, e de 8 megapixels no Zenfone 5. Ambos os aparelhos filmam em Full HD e na parte frontal você tem uma câmera de 2 megapixels para os dois dispositivos. Você tem uma câmera de 2 megapixels no Zenfone 5 e 1.3 megapixels no LG G3 Stylos. Eles têm a mesma tecnologia de tela, ambos trabalham com IPS, só que o Zenfone escurece mais a tela em volta, então fica um pouquinho mais bonito, mais agradável de olhar. Ligando os dois aparelhos, esse aqui o botão fica atrás, então tem que ligar de uma forma diferente, ao mesmo tempo. Pronto, ambos estão iniciando ao mesmo tempo, mas por dentro tem uma diferença bastante grande no processador. Enquanto a Asus trabalha com o processador Intel Atom Z2580 de 1.6 GHz, nesse modelo também é uma versão de 1.2 GHz, com 2 GB de memória RAM. Aqui você encontra 1 GB de memória RAM e ele trabalha o Zenfone 5 com uma GPU PowerVR SGX 544MP2, enquanto a LG trabalha com uma Mali 400MP2, que é uma GPU bastante antiga. Ela existe desde a época do Galaxy S2, é uma GPU com muito tempo de vida já bastante antiga, e ele vem com o processador MediaTek MT6582 quad-core de 1.3 GHz com 1 GB de memória RAM. Então você tem o dobro de memória RAM no Zenfone do que no LG G3 Stylos.
A tela do Zenfone 5, Zenfone, como eu falei, ela tem tela de 5 polegadas com 1280 por 720 pixels, enquanto a LG trabalha com 5.5 polegadas, só que com resolução inferior. São 960 por 540 pixels, que acaba resultando em 200 pixels por polegada. Você tem 94 pixels por polegada a mais no Zenfone 5 do que no LG G3 Stylos. Essa diferença é bastante gritante pelo tamanho dos ícones e pelo quadriculado que você enxerga quando está muito próximo da vista. Para o uso cotidiano não faz lá muita diferença, só que você tem uma reprodução de cores e detalhes melhores no Zenfone 5. Ambos os aparelhos utilizam uma versão do Android modificada, enquanto a ASUS utiliza a Zenfone UI, como você pode ver. Ela tem uma cara... Esse widget é bastante bacana, ele mostra a previsão do tempo, tudo que você tem para fazer no seu cotidiano, na sua agenda do Google. Se você liga e destrava o aparelho, esse widget está aqui. Tem aqui, ó, amanhã tempestades, onde eu tô, enfim. Tem vários recursos que não tem aqui. Você pode colocar algum widget de agenda, mas não vem de fábrica, ele não funciona tão bem na tela bloqueada como no Zenfone 5. Ambos os aparelhos trabalham com o gerenciamento de telas iniciais. Você tem aqui 3 telas iniciais na LG, você tem aqui 6 telas iniciais no Zenfone 5, dá para colocar mais uma. E eu posso escolher uma tela, uma diferença aqui eu simplesmente adiciono. No Zenfone 5 eu posso escolher entre uma tela branca, como foi aqui, ou então colocar uma tela já recheada de alguns widgets. Nos dois aparelhos eu posso alterar qual que é a home principal, que é a que vai abrir quando volta para a tela inicial. E para remover, só puxar aqui para cima e puxar aqui para cima. Funciona exatamente da mesma forma nos dois dispositivos. Você tem aqui os aparelhos, eles rodam versões do Android bastante semelhantes. Na verdade, é a mesma versão para os dois gadgets. Então eu tenho aqui configurações sobre o telefone comum. E tem aqui a versão do Android nos dois aparelhos. Eles trabalham exatamente com a mesma versão do Android já instalada. A previsão de atualização no Zenfone 5 já é garantida. No G3 Stylos a LG não se pronunciou até o momento. Você tem aqui também interface diferente para a área de menus. Ambos trabalham dividindo em widgets e aplicativos. Tem a busca, você pode buscar por algum aplicativo específico. Então quero buscar por Facebook, eu posso buscar aqui, e exatamente a mesma coisa no Zenfone. Todos trabalham com busca universal de uma forma muito bacana e é possível alterar a ordem de ícones como você quiser. O Zenfone exibe mais ícones por tela, só que é possível trocar esse tamanho. Então eu quero menos ícones por tela, ele vai exibir uma paginação maior. Ou então é só trocar aqui o tamanho da grade. O maior de todos é 5x5. São uma paginação bem menor com todos os ícones jogados aqui na tela inicial. Ambos os aparelhos contam com 8 GB de memória interna. Então tem aqui armazenamento. Eu tenho 8 GB nos dois lados. A ASUS entrega 4,92 e a LG entrega mais ou menos a mesma coisa. Tem pouca coisa a menos que a LG entrega. Uma diferença bastante grande entre os dois aparelhos é que enquanto o Zenfone trabalha com brilho automático, você tem a opção de colocar o brilho no automático, a LG não trabalha com esse recurso. A única forma de tu controlar o brilho é vindo aqui, editar, adicionar o brilho na área de notificações e você controla ele manualmente. Não existe brilho automático, o que não é legal, assim, seria muito bacana se a LG trabalhasse com brilho automático, porque toda hora que você entra e sai de um ambiente mais escuro para um ambiente mais claro, você precisa alterar o brilho. Para mostrar a diferença de desempenho de hardware dos dois aparelhos, como eu já falei aqui, você conta com o Intel Dual Core, o Intel Atom Dual Core de 1.6 GHz, você tem o MediaTek Quad-Core 1.3 GHz, não 1.4, com 2 GB de RAM e 1 GB de RAM. Eu vou ter certeza que não tem nenhum aplicativo aberto e eu vou abrir exatamente os mesmos apps ao mesmo tempo nos dois dispositivos. Então, abrir aqui primeiro o Facebook em 3, 2, 1. O
LG abriu primeiro, abriu o Twitter em 3, 2, 1. LG G3 abriu primeiro novamente, abriu o Instagram em 3, 2, 1. Ambos abriram exatamente ao mesmo tempo e fechar tudo de novo e testar o desempenho em um game. Eu vou testar no Asphalt 8, que é um dos jogos mais pesados disponíveis atualmente para ambas as plataformas, ambos os aparelhos. Na verdade é uma plataforma só, que é o Google Android, é o Android do Google. Você tem aqui ambos rodando ao mesmo tempo e o LG G3 apareceu na frente. Claro que é uma diferença muito pequena. Então vou tentar aqui tocar exatamente ao mesmo tempo. Agora para iniciar a corrida em 3, 2, 1. Lembrando que o aparelho das Asus tem o dobro de memória RAM e uma GPU um pouco melhor do que a GPU Mali 400. Mas mesmo assim, ele abre depois o Asphalt 8. Mas você já pode ver a diferença de GPU. O Zenfone 5 trabalha com um frame rate um pouco maior do que o G3 Stylus e graficamente ele é pouca coisa superior. Não é muito superior, mas a garantia de um frame rate grande é algo muito positivo, algo que realmente faz diferença. E mesmo que ambos trabalhem com tela IPS, você pode ver que tem diferença de temperatura de cor. Enquanto o Zenfone 5 trabalha com cores mais quentes, você tem cores mais frias na LG G3 Stylus. Cores mais frias são cores azuladas e cores mais quentes são cores com tendência ao amarelo ou vermelho. Então você pode ver aí a diferença. O Zenfone roda um pouco melhor, um frame rate melhor, só que a diferença só se nota quando você tem os dois aparelhos em mãos. Você não tem nenhuma diferença jogando mesmo, não prejudica a jogatina no aparelho da LG, o que de certa forma não é um ponto negativo, ele é só um detalhe que é bom ser lembrado. Então eu vou fechar aqui o jogo e abrir o AnTuTu para mostrar em números. Claro que a comparação que eu fiz entre os aparelhos abrindo os aplicativos é muito mais interessante e resulta muito mais em uma resposta mais fiel do que em números. Mas enfim, abrindo o AnTuTu aqui para testar ambos os aparelhos. Como vocês viram, rodando nada no fundo, apenas o AnTuTu. Outros recursos, outros dados dos dois smartphones é que ambos trabalham com Wi-Fi 802.11 BGN com Wi-Fi Hotspot. Apenas o aparelho da Asus, apenas o Zenfone 5, conta com Wi-Fi Direct e suporte para DLNA. Você tem o Bluetooth 2.0 com AD2P nos dois aparelhos, apenas o aparelho da Asus com EDR. Nenhum dos dois conta com... apenas o LG G3 Stylus conta com a porta infravermelho, o Asus não tem porta infravermelho, e você tem GPS com GPS e GLONASS para ambos os gadgets. Além disso, você conta com 4G, você conta com 3G quadriband funcionando em 2 chips, tem dual chip nos dois dispositivos. Nenhum dos dois trabalha com 4G, isso é tradicional de aparelhos dual chip, não tem 4G funcionando neles, e os dois trabalham com cartão microSD, enquanto o aparelho da Asus trabalha com suporte até de 64 GB, o da LG trabalha com suporte até 32 GB. 32 GB é um microSD ligeiramente caro, então dificilmente alguém compra mais do que 32, então não é bem um ponto negativo. A bateria é bastante diferente, enquanto a LG trabalha com uma bateria de 3.000 mAh, a Asus trabalha com 2.110 mAh. A LG trabalha com até 800 horas de standby, enquanto a Asus não passa de 350, e até 25 horas de conversa no telefone no G3 Stylus contra 18 horas e meia de conversa no telefone
com o Asus Zenfone 5. No dia a dia, o G3 Stylus tem a mesma bateria que tem no G3 maior. Isso garante que ele funcione muito melhor do que o G3 maior, porque ele tem uma resolução muito inferior e gasta muito menos energia na hora de gerir a tela. Isso garante com que a bateria em comparação com o Zenfone 5 seja muito melhor. O Zenfone 5 você carrega entre 1 e 2 vezes no dia, com uso moderado você vai chegar no fim do dia quase sem bateria. O G3 Stylus vai chegar no fim do dia com um pouco mais, o suficiente para você chegar em casa, fazer a janta, olhar alguma coisa e só depois colocar para carregar na hora de dormir. Claro que a resolução menor no G3 Stylus também colabora quando a gente compara apenas com o Zenfone 5. Você pode ver que o Zenfone 5 trabalha com 1280 por 720, enquanto o LG G3 Stylus trabalha com 960 por 540 pixels de resolução nativa. Então você pode ver que ambos nas mesmas... o processador da Intel está rodando mais rápido os testes. Ele tem um desempenho em processamento superior, mais veloz do que o MediaTek, o processador da MediaTek. E agora tem a parte gráfica. Você vê que o frame rate, a taxa de frames por segundo no G3 Stylus é muito inferior do que você tem no Asus Zenfone 5. O Zenfone 5 não é uma taxa muito grande, só que é bem melhor do que o que você tem no G3 Stylus. Lembrando, é o mesmo aplicativo com a mesma versão do AnTuTu e o Zenfone rodando uma resolução maior do que o G3 Stylus e lidando melhor com a GPU. Isso deixa muito claro que a GPU, que é uma Mali 400, é ultrapassada, ela já não é uma GPU boa para o mercado, enquanto a PowerVR da Asus lida muito melhor com gráficos do que a GPU da LG. E aqui, chegando ao fim do teste, a gente tem aqui a pontuação lá embaixo. Você tem 23.078 pontos no Asus contra 18.120 pontos no LG G3 Stylus, o que deixa muito claro que para computação em números, para computação bruta, você tem melhor desempenho no Asus Zenfone 5, assim como na GPU. Só que no dia a dia, abrindo todos os aplicativos, você viu que o G3 Stylus abriu primeiro do que o Asus Zenfone 5. A tela é uma tela IPS nos dois gadgets, então eu vou abrir aqui uma imagem, a mesma imagem nos dois aparelhos, garantir que ambos estão com... Que ambos estão com brilho no máximo. Então, brilho no máximo, tira o brilho automático, brilho no máximo. E aqui eu tenho a imagem, agora sim, imagem. Vira. Você pode ver que a reprodução de cores, ela não é tão ruim nos aparelhos. O ângulo de visão é bastante grande. O mesmo acontece para os lados. Já o LG G3 Stylus tem um ângulo um pouquinho menor, é muito pouca coisa, e ambos entregam uma qualidade muito boa de reprodução de cores. Isso tanto em outros testes como... Cadê? Aqui. Outros testes como um gradiente diferente. Você tem aqui... agora para cá. O preto, teste de preto, o da LG aparentemente é um pouco mais... um preto um pouco mais cinza do que o aparelho da Asus. O preto, o vermelho, você vê a diferença de reprodução do vermelho. O da LG está saindo melhor do que o da Asus, ambos com o mesmo brilho. O verde, o azul, o branco e um comparativo. Nossa, demorou para sair esse. Um comparativo de resolução, como você pode ver agora. Eu tô muito próximo, até o foco manda um abraço. Você pode ver aqui que eu tô exatamente a mesma distância das duas telas. Essa tela aqui é do Zenfone 5 com 720p. Essa tela aqui é a tela do G3 Stylus. Você pode ver que diferença de resolução é praticamente inexistente. Aqui mais ou menos no mesmo ponto, para vocês terem uma ideia um pouco melhor da árvore ali.
não tem muita diferença, a diferença fica na exibição de cores, na qualidade da exibição de cores e não muito na hora de comparar se tem mais resolução ou não. A única vantagem que você tem com maior resolução é que tem mais objetos na tela que você pode filmar do que... Você pode exibir, não filmar. Você pode exibir do que o aparelho da LG, que trabalha com uma resolução inferior. O player de músicas, ele é bastante semelhante nos aparelhos. Você pode ver que ele tem uma cor chapada em ambos os modelos. Vou diminuir um pouquinho a cor aqui, porque o brilho, senão fica muito estourado. Enfim, você tem uma interface bastante semelhante. Enquanto o LG trabalha com uma foto maior, o Zenfone trabalha com a foto um pouco menor do álbum. Então eu vou tocar aqui um trecho para vocês ouvirem. Opa! Você viu que a qualidade de áudio do Zenfone é superior e mais próximo. E você pode ver que a qualidade de áudio do Zenfone é um pouco melhor do que você encontra no LG G3. E para vídeos, nenhum dos dois aparelhos conta com um reprodutor de vídeos dedicado para vídeos. Você tem que entrar na galeria de imagens e de lá da galeria de imagens você tem acesso aos vídeos que você gravou ou que estão salvos no aparelho. Ambos os aparelhos contam com suporte para vídeos em 1080p. Então eu vou virar aqui. Aí. Ambos rodando muito bem o vídeo em 1080p, sem nenhum travamento, é o mesmo arquivo. E o player dos dois aparelhos é bastante simples, sem nenhum recurso extra. A reprodução de cores, porque está no automático, fica melhor no Asus Zenfone 5 do que o que eu ajustei para ficar mais ou menos semelhante do Asus Zenfone 5. Ambos os players suportam enviar o arquivo mais para frente, sem travamento, sem exibir problemas. E o único extra que realmente tem é na LG. Você tem como colocar o player em uma janela suspensa enquanto você faz outras coisas. Então tem aqui fazendo outras coisas e o player tá aqui rodando numa boa. Você pode alterar a transparência. Nossa, demorou para sair. A transparência ou então fechar o player a partir daqui. A Asus não permite esse recurso e além disso você tem como colocar uma janela flutuante para uma série de aplicativos, como por exemplo o telefone. Você tem aqui o discador que ele fica aqui em cima. Isso o LG não permite. Além disso, você tem a possibilidade de rodar dois aplicativos na tela ao mesmo tempo. Então tem aqui o Chrome de um lado, o Google Maps do outro, e eu posso, por exemplo, alterar. Então quero ele mais para cima ou mais para baixo. Isso tudo é possível no LG G3 Stylus. O Asus Zenfone 5 não permite. Por outro lado, o Zenfone tem uma forma, vários aplicativos próprios, como ele traz a suporte para armazenamento na nuvem, no Web Storage. Vem com o Splendid, que é a forma de trocar a temperatura de cor do seu aparelho. Então eu já selecionei aqui, eu quero um modo vivo com uma cor mais quente, mas eu posso desligar e trocar ele para uma cor mais fria, como ficou aqui. Por isso que ele estava com uma cor mais quente anteriormente. O Web Storage, que é para armazenamento em nuvem, a LG não faz isso. Ele vem também com alguns aplicativos como Facebook, Twitter e já estão instalados aqui. Aplicativo de previsão do tempo, de lanterna, um aplicativo para você poder tirar foto. Opa, eu voou um perdigoto aqui. Para você tirar foto com a câmera frontal. Na verdade ele só liga a câmera frontal, não faz nada além disso. E voltando e falando de câmera, eu tenho aqui o aplicativo de câmera, que o Mini Guri. O aplicativo de câmera da LG ele é bastante simples, ele ficou muito mais simples do que os aplicativos anteriores. Você tem aqui a possibilidade de modo panorama ou normal, usar a câmera frontal ou a câmera traseira, ligar e desligar o flash.
E alguns recursos como a resolução da tela. Você tem uma câmera de até 13 megapixels ou 10 megapixels em 16:9, 13 megapixels em 4:3 e a resolução do vídeo. Para tirar foto é só chegar aqui no objeto, tocar, ele foca e show. E no Zenfone 5, vou passar aqui para o lado, você tem mais recursos, tem uma série de modos aqui que te ajudam a tirar foto, mais ou menos com um detalhe do que será cada modo. Utilizar a câmera frontal ou a câmera traseira de 8 megapixels e alguns filtros como sépia, matiz, foto preto e branco, foto em escala de cinza, na verdade, não preto e branco. Também tocar para focar e tirar a foto. Pronto, agora você tem a foto nos dois aparelhos. Vira. Enquanto o LG G3 Stylus trabalha com 13 megapixels, você tem 8 megapixels no Zenfone 5. Você pode ver que mais ou menos no mesmo nível a câmera, mesmo nível de zoom, a câmera do Zenfone 5 tem uma reprodução melhor de cores e tem mais detalhes. Pode ver que o rosto do Minigori ele é mais visível aqui no Zenfone do que o que você tem no LG G3 Stylus. Voltando um pouquinho, você tem exatamente o mesmo resultado, um resultado um pouco superior para o lado da Asus. Em fotos, como você pode ver agora, as fotos tiradas com os Zenfone são ligeiramente superiores ao LG G3 Stylus. Fotos com boa luminosidade ficam boas, fotos com muitos detalhes, os detalhes são muito bem reproduzidos. Já em fotos noturnas, o Zenfone 5 sai extremamente melhor, principalmente pelo modo de baixíssima luminosidade, que nenhum smartphone próximo a ele consegue o mesmo desempenho. É algo muito, muito surpreendente, com muita qualidade. Se você clicar aqui, você pode assistir um vídeo gravado em Full HD com o LG G3 Stylus e aqui um vídeo em Full HD gravado com o Zenfone 5. Ambos os vídeos seguem mais ou menos a qualidade de fotos, ou seja, é uma qualidade muito bacana. E no vídeo não tem todo o recurso de foto que você tem no Zenfone 5, só que também fica bastante bacana, e no LG G3 Stylus fica um pouquinho melhor em vídeo. Bom, pessoal, aqui foi o comparativo entre o Zenfone 5 e o LG G3 Stylus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no joinha aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, clique no joinha também. Favorite esse vídeo, envie para seus amigos. E até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!